História de Timon, Maranhão, Brasil. José Machado Leite Filho. Engenheiro agrimensor. 13 de março de 2023. Em 1493, no dia 4 de maio, o Papa Alexandre VI assinou a Bula Intercoetera, que significa em latim entre outros. A bula estabeleceu uma linha imaginária a 100 léguas marítimas a oeste do arquipélago do Cabo Verde, na África. Assim, as terras localizadas a oeste do meridiano desta linha seriam da Espanha, e as que estivessem a leste, seriam de Portugal. Mapa da linha Intercoetera de 1493. Criou-se uma linha distando 100 léguas marítimas das ilhas de Cabo Verde, na África. A leste as terras seriam de Portugal, e a oeste da linha as terras ficariam com a Espanha. No entanto, os portugueses ficaram descontentes com o limite estabelecido que dificultava as navegações portuguesas no Oceano Atlântico. No ano de 1494, Dom João II, rei de Portugal, pediu a reformulação do tratado e conseguiu sua modificação para 370 léguas, isto é, 2.035 quilômetros a oeste do arquipélago de Cabo Verde, chamando-o de Tratado de Tordesilhas. Mapa da linha de Tordesilhas de 1494. Fixou-se uma nova linha chamada de Tordesilhas a 370 léguas marítimas das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste da linha ficaram para a Espanha e a leste para Portugal. Em 1534, Dom João III, rei de Portugal, dividiu o Brasil colônia em 14 capitanias hereditárias com o propósito de impedir a invasão de estrangeiros. Porém, em 1612, Daniel de La Touche, francês, comandou a invasão da ilha de Upauaçu e tornou-se o fundador da França equinocial, construindo o Forte de Saint-Louis, que atualmente é São Luís, a capital do Maranhão. Os portugueses investiram contra os franceses e os expulsaram em 1615, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que lutou ao lado de algumas tribos indígenas. O nome que deu origem ao estado tem relação com o rio Maranon do Peru, que em linguagem tupi-guarani significa mar corrente. Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram a primeira divisão territorial brasileira. Foram 14 unidades de terras divididas no período de 1534 a 1536 pelo rei Dom João III. Os donatários recebiam uma carta de doação e uma carta foral. A posse das capitanias poderia ser transmitida para os filhos, mas nunca vendida, porque pertenciam à coroa portuguesa. Para garantir o direito à exploração, os donatários deveriam implantar a infraestrutura de vilas, construir equipamentos como engenhos e garantir a justiça. Era assegurado aos donos das capitanias escravizar indígenas, cobrar tributos, doar lotes de terras não cultivados e usufruir dos recursos como animais, madeira e minérios. As capitanias pertenciam à coroa portuguesa e seus donatários eram obrigados a pagar o dízimo ou 10% do que produziam. Sesmarias ou lotes. Sesmaria surgiu do verbo sesmar ou dividir. As terras cultivadas nas comunidades eram divididas conforme o número de habitantes e depois sorteadas. O cultivo das áreas que eram denominadas sesmo, o correspondente à sexta parte do valor de cada terreno, onde a sesmaria tinha 6.500 metros quadrados. As primeiras distribuições de sesmarias foram promovidas por Martim Afonso de Souza e consistiam na subdivisão das capitanias. Entre 1534 e 1536, foram distribuídas 14 capitanias hereditárias a saber. Sabe-se que da linha das Tordesilhas até a Abra de Diego Leite as terras não foram distribuídas. 1. Maranhão 1, a partir da Abra de Diego Leite até o Cabo de Todos os Santos, doada a João de Barros e Aires da Cunha. 2. Maranhão 2, de Cabo de Todos os Santos até Rio da Cruz a Fernando Álvares de Andrade. 3. Ceará, do Rio da Cruz até Angra dos Negros a Antônio Cardoso de Barros. 4. Rio Grande do Norte, de Angra dos Negros até Baía da Traição a João de Barros. 5. Itamaracá, da Baía da Traição até Rio da Santa Cruz a Pero Lopes de Souza. 6. Pernambuco, do Rio da Santa Cruz até o Rio de São Francisco a Duarte Coelho.
7. Baía de Todos os Santos, do Rio de São Francisco até sul da Baía de Todos os Santos a Francisco Pereira Coutinho. 8. Ilhéus, do sul da Baía de Todos os Santos até Rio Pardo a Jorge Figueiredo Correia. 9. Porto Seguro, do Rio Pardo até Rio Macuri a Pero do Campo Torinho. 10. Espírito Santo, do Rio Macuri até Baixos dos Pargos a Vasco Fernandes Coutinho. 11. São Tomé, de Baixos dos Pargos até Rio Macaé a Pero de Góis. 12A. São Vicente 1, do Rio Macaé até Rio Curupacê a Martim Afonso de Souza. 13. Santo Amaro, do Rio Curupacê até a Barra da Bertioga, a Pero Lopes de Souza. 12B. São Vicente 2, da Barra da Bertioga até Paranaguá a Martim Afonso de Souza. 14. Santana a Pero Lopes de Souza. Mapa das 14 capitanias hereditárias. Elaborado pelo engenheiro agrimensor José Machado Leite Filho. Origem de Timon. Timon surgiu a partir do estabelecimento das comunicações entre a Vila da Mocha, hoje Oeiras no Piauí, e Aldeias Altas, atual Caxias, no Maranhão, ainda no século XVIII. A passagem de Santo Antônio, como se chamava o ponto de travessia no rio Parnaíba, situava-se a montante de Timon, distante 37 km da sede navegando pelo rio e 45 km pela rodovia Maranhão, 040. Até 1779, era o único aglomerado humano existente, inserido no traçado da estrada real que ligava os dois estados. Com a instalação de Teresina, em meados do século XIX, ganhou importância o porto de São José do Parnaíba e mais tarde das Cajazeiras, por situar-se privilegiadamente em frente da nova capital do Piauí. Foi então que, fazendeiros de diversas regiões e aventureiros vindos com os jesuítas que colonizaram as aldeias altas no Maranhão, estabeleceram-se ao longo de uma outra estrada, aberta para ligar Teresina àquele povoado maranhense. Mapa entre Oeiras e a passagem de Santo Antônio e Caxias. A rota era feita de Oeiras, seguia pelo rio Parnaíba até a passagem de Santo Antônio. E de lá pela estrada real até chegar a Caxias. Depois foi mudado para o porto de São José das Cajazeiras. A passagem de Santo Antônio situa-se no povoado Vista Alegre em Timon. A passagem de Santo Antônio situa-se à esquerda do rio Parnaíba onde os barcos atracavam vindos de Vila da Mocha, Oeiras, Piauí, e se dirigiam pela Estrada Real até Aldeias Altas, Caxias, Maranhão. Em 1855, o presidente da província do Maranhão, Eduardo Olímpio, promulgou uma lei elevando o povoado da categoria de vila, que passou a chamar-se São José do Parnaíba. Em 1863, em atendimento à solicitação dos conselheiros da Vila de Matões, foi revogada a lei anterior. No ano seguinte, novamente na condição de povoado, passou a ser chamado São José das Cajazeiras. Proclamada a República em 1889, o primeiro governador do estado do Maranhão sancionou, a 22 de dezembro de 1890, a lei que eleva o povoado de São José das Cajazeiras à categoria de vila com o nome de Flores. Em 10 de abril de 1924, foi elevada à categoria de cidade, mantendo o nome de Flores, através da Lei nº 1139, assinada pelo governador Godofredo Mendes Viana. Em 1943, por exigência do IBGE que não admitia duas cidades homónimas, já existia Flores no Rio Grande do Sul. O governador Paulo Ramos editou o Decreto-Lei nº 820, mudando o nome para Timon, numa homenagem ao intelectual maranhense João Francisco Lisboa, que deixou uma obra com o título Jornal de Timon, numa referência ao célebre filósofo da antiga Grécia, cujo nome era Timon. Timon significa em grego, que venera. Jornal de Timon, de João Francisco Lisboa. Jornalista e historiador João Francisco Lisboa, autor do Jornal de Timon, lançado em São Luís do Maranhão em 25 de junho de 1852. Interventores de Timon.
1891 a 1895 Coronel Hermógenes de Carvalho. 1896 Coronel Olegário da Silva Rios, ano em que entrou a primeira locomotiva da Companhia de Melhoramentos do Maranhão. 1903 Coronel Francisco da Rocha Falcão. 1915 Marcelino Machado. 1922 Coronel José Ribeiro Albuquerque passou a vila para a cidade através da Lei 1139. Neste ano o Coronel Firmino Pedreira doou 1 km² de terra para a cidade, como também doou dinheiro para a construção da primeira capela de pedra que foi construída pelo Coronel José Ribeiro Albuquerque. 1930 Após a eleição o interventor Capitão António Dias assumiu. Urbano Martins interventor até 1945. Na época de Flores, navegavam no Parnaíba alguns vapores de propriedade de Dona Naninha Oliveira. Eram Parnaíba, Manuel Tomás, Santa Cruz e Ivo Antonino Freire. Estes dois últimos naufragaram. O que Santa Cruz estava ancorado no porto de Teresina. O tripulante que ficara de vigia resolveu sair para tomar cachaça. Retornando, foi dormir no porão, morrendo durante o naufrágio. O Antonino Freire naufragou nos Araçás, uma cachoeira do rio Parnaíba. Ocorre, porém, que Flores não possuía a infraestrutura necessária para arcar com as responsabilidades da categoria de vila que lhe dada. Essa infraestrutura consistia em prédios públicos onde se pudesse alocar a Câmara do Júri e a cadeia pública. Tais deficiências levaram o bacharel Alfredo da Cunha Martins, respondendo pelo exercício de governador, a extinguir o termo Vila de Flores, anulando automaticamente o decreto número 50 de 22 de dezembro de 1890. Para isto, assinou a Lei número 38 de 1º de maio de 1893. O que não nos é dado a entender é que mesmo depois da criação da vila foram necessários 3 anos para que percebessem a deficiência de infraestrutura da então Vila de Flores e, mais que isto, foi necessário o afastamento do Dr. Viana Vaz e a ascensão do bacharel Alfredo da Cunha Martins, para que essas deficiências fossem notadas. Esses fatos nos sugerem a impressão de uma querela política entre o Dr. Viana Vaz e o Dr. Alfredo da Cunha Martins. Somente em 5 de março de 1896, 3 anos depois de sua extinção, a Lei nº 123, assinada por Manuel Ignácio Belfort Vieira, governador do estado do Maranhão, restabelecia o termo judiciário de Flores, voltando assim, agora atendendo às exigências legais, à condição de vila, prevalecendo o decreto número 50 de 22 de dezembro de 1890. Elevado à categoria de vila com a denominação de Flores, pelo Decreto número 50, de 22 de dezembro de 1890, desmembra de São José dos Matões, sede na antiga povoação de Cajazeiras, atual Flores, constituído do Distrito Sede, instalado em 20 de maio de 1891. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do Distrito Sede. Elevado à condição de cidade com a denominação de Flores, pela Lei Estadual nº 1139, de 10 de abril de 1924. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 820, de 30 de dezembro de 1943, o município de Flores passou a denominar-se Timon. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 269, de 31 de dezembro de 1948, é criado o distrito de Buriti Cortado e anexado ao município de Timon. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o município já denominado Timon é constituído do Distrito Sede. Em divisão territorial datada de 31 de julho de 1960, o município é constituído de 2 distritos, Timon e Buriti Cortado. Prefeitos de Timon.
De 1948 a 1951 Jaime Rios, de 1952 a 1955 Francisco Vitorino de Assunção e de 1960 a 1964 José Newton Nunes. De 1956 a 1959 foi prefeito Joaquim Martim Ferreira, vulgo Ioiô Cabeção. De 1968 a 1970 Domingos Rego, de 1971 a 1976 Napoleão Guimarães e de 1977 a 1982 Luiz de Souza Pires. No período de janeiro de 1968 até dezembro de 1988, durante 20 anos esteve à frente dos trabalhos como assessor especial da Prefeitura Municipal José Machado Leite. Dentre outras atividades foi o idealizador dos livros para anotações dos títulos de aforamento, com sua assinatura inconfundível. Zé Leite, como era conhecido, nasceu em Caxias, Maranhão, no dia 19 de junho de 1921. De 1983 a 1988 Napoleão Guimarães, de 1989 a 1992 Luiz de Souza Pires e de 1993 a 1996 Francisco Rodrigues, de Souza. De 1997 a 2000 Sebastião de Deus Ferreira, de 2001 a 2004 Francisco Rodrigues de Souza e de 2005 a 2012 Maria do Socorro Almeida Joaquim. 2020 Luciano Ferreira de Souza, de 2021 a 2024 Dinair Sebastiana Veloso da Silva. O Vexilo e Heráldica do município de Timon, Maranhão. Hino Municipal de Timon. Letra: Hermelindo Salles Chico Poeta. Salve amada terra. Bravo povo inteligente. Que em si encerra todo o valor da nossa gente. Dos engenhos e das flores. Tu surgiste para nós. Entre lutas e ardores. Levantaste a tua voz. Timonense, tu és um forte. Timonense, tu és um bom. Enfrentas até a morte. Pela defesa de Timon. A primeira bandeira municipal. O principal símbolo do município, a bandeira foi idealizada pela professora Dona Mundoca e criado através da Lei 460, de 20 de junho de 1972. A bandeira era retangular branca com duas palhas da palmeira de coco e um cacho de coco babaçu ao centro, símbolo da maior riqueza municipal até o século XIX. Dona Mundoca nasceu em 14 de outubro de 1926 no povoado Santa Inês, atual Roncador. Formada em Letras e Pedagogia, implantou o Ginásio Bandeirante de Timon e foi diretora por 13 anos. A atual bandeira e o brasão. A bandeira é um retângulo com 20 módulos de largura por 14 módulos de altura. Inserto o brasão no seu centro com 4,3 módulos de largura por 5,7 módulos de altura. A bandeira é composta de 3 cores, um triângulo azul e um amarelo ouro, ambos com 20 módulos de largura por 7 módulos de altura e hipotenusa de 21,2 módulos e no centro a cor branca. O brasão traz na sua parte superior a coroa simbolizando a emancipação em 1890 como Vila Flores e em 1924 como Cidade Flores, e no centro da coroa o escudo português em referência ao principal colonizador desde as Tordesilhas. No centro o sol na cor amarelo-ouro, representando a resistência do nosso povo, e abaixo do sol o verde representando a fertilidade da nossa terra e o timão representando as embarcações que atracam desde a passagem de Santo Antônio no atual povoado Vista Alegre, como também as embarcações que atracavam no porto de São José das Cajazeiras. A inscrição em latim, non do corduco, significa: não sou conduzido, conduzo. Parques ambientais de Timon. Existem 2 áreas de preservação importantes na cidade aprovadas por lei,
a saber a APA do Parque Sucupira criada pelo Decreto Municipal 077, de 9 de novembro de 2017, sendo o primeiro parque ambiental do município. Imagem aérea do Parque Sucupira, área 61.733 metros quadrados e perímetro 1.203 metros. A segunda área é o Parque Natural Municipal Lagoa do Sambico, aprovado pela Lei Municipal 1754 do ano de 2012. Porém, o referido parque, passados 11 anos, não teve o devido tratamento, visto que os titulares da área são entes privados. Área do parque, 80.502,25 metros quadrados, perímetro, 1.373,27 metros.